Os menores de idade hoje são 007, tem licença para matar. Essa foi uma frase do novo chefe da Polícia Civil do governo Geraldo Alckmin, Youssef Abouchanin. Eu queria saber, Aaron, se você concorda com ele. Concordo totalmente. Acho que chegou a hora da gente diminuir a minoridade penal. Porque eu acredito que isso vai proteger o jovem. Sabe por quê? Não. Ora essa. Porque com isso, o jovem, ele muitas vezes quando ele mora na comunidade, assim, num lugar vulnerável, ele é chamado, aliciado pelos caras maiores de idade para cometer o serviço sujo no lugar deles. E se a minoridade penal for diminuída, ele não vai mais ser esse cara 007, como diz o secretário. Então eu acredito que isso vai vai ajudar a tirar ele do mundo do crime. Eu acredito que o jovem, ele tinha que estar na escola. Eu acho que a gente tem que, já tem vaga praticamente para todo mundo, e o nosso jovem, ele tem que estar na educação e não cometendo crimes hediondos em nome de organizações criminosas. Você acha que realmente tem vaga para todos os jovens nas escolas? Isso é inegável, são dados do Ministério da Educação. Agora, eu acredito que quando a gente vê um jovem que ele comete um crime pequeno, de repente a gente poderia colocá-lo em um sistema de reabilitação, como hoje na Fundação Casa, alguma coisa assim. Eu não sou especialista em segurança pública. Só que quando o crime é hediondo, eu acho que não tem o que fazer. O cara, ele assassina alguém, ele tem que ser punido de alguma forma, sabe? E quando a gente vê as entidades dos direitos humanos, eu acho que elas têm que existir. Eu acho que os direitos humanos precisam ser respeitados. Só que um dos direitos humanos é o direito à vida, E quando o cara, ele transgride isso, matando alguém, ele tem que ser punido. Ok, você falou de forma bem interessante. Eu confesso que eu ainda não tenho uma opinião formada sobre isso. Eu não sei dizer se eu sou a favor ou contra a redução. Simplesmente porque é um assunto muito delicado e eu ainda não consegui me decidir quanto a isso. Mas eu vou ler aqui a coluna de um cara que ele gosta e eu não, um cara sobre o qual nós discordamos bastante, que é o Rodrigo Constantino. Verdade. Ele postou hoje na sua coluna sobre isso. Deixa eu pegar um bis aqui, que a gente está sendo patrocinado pela Lacta, E ele tem argumentos interessantes para os dois lados. Isso é meio raro você ver eu concordar um pouco com o Rodrigo Constantino. É o seguinte, ele faz um leve ataque aos direitos humanos, uma coisa que é até meio previsível da parte dele. Mas ele pergunta realmente isso que você realmente perguntou, não? Quem defende os direitos das vítimas inocentes desses criminosos? Realmente, quando você vê esse assunto sobre direitos humanos, os direitos humanos sempre tratam do criminoso. Ninguém fala sobre os direitos humanos da vítima. De que ela tem direito à vida, mas ela perdeu a vida e ninguém fala sobre punição a quem tirou a vida dela. Isso realmente é uma coisa a se discutir, porque ninguém lembra da vítima nesses casos. Sempre falam do criminoso. Eu não acho que o Rodrigo Constantino seja contra os direitos humanos. Talvez ele seja contra entidades que se apropriam dos direitos humanos para defender a sua própria ideologia. Esse é o ponto que eu discordo com você. Porque você crê que ele é contra essas entidades tendenciosas que se apropriam disso para defender sua própria ideologia. Mas eu creio que o Rodrigo Constantino faz parte de uma entidade tendenciosa que se apropria de certos conceitos para defender a própria ideologia. Então, meio redundante. Não, eu não vejo nada disso que você está falando. Eu acho que direitos humanos é uma coisa ampla. O que significa isso? O direito de cada ser humano à dignidade. Só que quando você comete um crime hediondo, cadê a sua dignidade? É aí que eu digo, Você é um menor de idade, não importa, você matou uma pessoa, você tem que pagar por isso. Chegou a hora da gente começar a responsabilizar as pessoas pelos seus atos. Muitas vezes quando a gente vê na educação, um tal aluno ele não funciona de jeito nenhum. Eu sou professor, ele não dá jeito e tal. Onde está o problema? O problema está na educação que ele teve de casa. Só que quem é que fala isso na cara da pessoa, A gente vive numa sociedade onde se você fala um negócio desse, você está pedindo para ser processado, A gente está na sociedade dos ofendidos. Esse é o grande problema. Bom,
quanto a isso dos direitos humanos, eu realmente enxergo que deveria ser algo bilateral. Você procura dar direitos humanos ao criminoso, mas você também tem que discutir o direito humano da vida da vítima que foi violado. Mas nesse ponto eu concordo com ele. Eu só discordo de uma coisa que você disse. E cadê os nossos direitos? A gente tá suando aqui. Eu também quero meus direitos. Ok. Agora, nesse ponto eu acho que faz sentido o que ele fala, porque não tem sido bilateral essa discussão. Mas ele termina de um jeito bem... do qual eu discordo. Ele fala: o cidadão trabalhador e ordeiro deve ser protegido e o criminoso, mesmo jovem, deve pagar um alto preço por sua escolha. E eis a questão, a escolha. Eu queria saber, a escolha que um criminoso tem, um jovem pobre, com poucas oportunidades, é a mesma escolha que uma pessoa de classe média teria? Será que é realmente passível a gente falar de escolha? Será que essa pessoa tem tantas escolhas assim? Então fica a minha pergunta, quer dizer que a gente vai criminalizar o cara de acordo com o quanto de dinheiro ele tem? Quer dizer que se o cara ele comete um crime, você não vai perguntar: ah, o crime que você cometeu. Você vai perguntar: ah, mas ele é rico ou ele é pobre? Se ele é pobre, deixa ele ir. Eu não vejo dessa forma. Eu acredito que a gente vive num país onde tem ainda muita injustiça. Contudo, é um país que se você quiser buscar a sua oportunidade, tá cheio de cursos gratuitos por aí. Ok. Eu concordo parcialmente com você. Eu ainda acho que existem pessoas que são marginalizadas. Eu ainda acho que a injustiça na sociedade é bem visível em certos casos. Então você acha que ser marginalizado é salvo-conduto para cometer um crime, para matar uma pessoa? Não, eu não tô querendo dizer que é salvo... Não tô querendo dizer que é salvo-conduto. Mas para uma pessoa que tem poucas escolhas, que em alguns casos isso é uma situação muito provável. É meio que ela nascer destinada a isso. Destinada a cometer casos desse tipo, talvez. Isso que me preocupa. Eu acho que se a gente começar a jogar pelo lado do destino, né, do estar destinado, a gente deveria então ter uma teocracia, né? Não é... de castas, né? Não. Ah, você está destinado a reinar, você está destinado a... Mas eu não estou falando desse tipo de destino. É o que a sociedade propicia a essa pessoa, as condições que elas é oferecida, as oportunidades que elas são oferecidas. Essas pessoas têm uma oportunidade muito mais clara do crime. Tudo bem, só que eu acho que é uma questão moral também. Nem toda pessoa que é pobre, ela busca o lado do crime. Realmente, né? Eu conheço muitas pessoas que são pobres que não buscaram o lado do crime. E aquelas que buscam têm que ser punidas de maneira exemplar. Fazer o quê? Muitas pessoas ricas também buscam o lado do crime. Eu acho muito tenso que é mais fácil você ser preso no Brasil hoje por não trocar o extintor do seu carro do que por desviar 20 bilhões da Petrobras, né? E aí, isso eu acho muito, mas, nossa, muito tenso. E é algo que é um governo que foi eleito, né? Esse governo Dilma. Eu sou completamente contrário a ele. Eu acho que esse governo é o governo da ladroagem, é o governo da justificativa, é o governo dos coitadinhos, né? Que de coitados não tem nada, porque são altamente protegidos pelo governo. E é isso que eu vejo. E é aí que a gente vai encerrando o nosso vídeo, né? Espero que a gente tenha fomentado aí um pensamento em você, alguma coisa que você possa discutir com seus amigos, que você possa conversar. Essa foi a minha opinião. Eu sou o Felipe Aron e... Lucas 6. Nosso abraço. Falou!